E Caio, peço para você começar essa análise aí do que foi o jogo, por que a gente ganhou? A gente é tão melhor assim que os caras mesmo? Ah, sim. O Cruzeiro é muito mais time do que o Atlético Mineiro e logo no início do jogo provou isso, né? Com esse gol do Caio Jorge, um gol de um oportunismo impressionante, né? O Caio Jorge tá fedendo a gol, como é bom a gente ter um centroavante em grande fase. E aí, com menos de 5 minutos, ele faz questão de mostrar que todo aquele esforço que o Cruzeiro fez e que o próprio Caio fez para estar em campo valeu a pena, né? E de novo o Cruzeiro conseguindo castigar o Atlético Mineiro a partir da bola parada, né? Muito interessante a gente ver o William cobrando bem, é bom que o Cruzeiro tenha aí mais de um cobrador de bola parada, e o Fabrício Bruno também, um dos grandes personagens do clássico, aparecendo bem na área. O Christian acaba pecando na finalização, mas o Caio Jorge aproveita muito bem para abrir o placar. E aí o melhor cenário possível, né? O Cruzeiro já tinha uma vantagem expressiva e com 5 minutos conseguiu ampliar o marcador. Depois disso, teve até uma grandíssima chance com o Wanderson, né? Num passe muito bem dado pelo Kaique. O Wanderson arranca, deixa o Lianco com facilidade para trás, mas chuta fraco. E por mais que o Cruzeiro não tenha criado tantas chances claras na primeira etapa, depois do gol feito pelo Caio Jorge, dá para se dizer que a melhor chance que não foi convertida em gol no primeiro tempo foi justamente a do Wanderson, né? Porque o Atlético Mineiro ele tem ali um volume de jogo até pela necessidade, mas não cria nenhuma chance clara, por exemplo, como o Cruzeiro criou no chute do Wanderson, né? O Atlético tem chances esporádicas, tem ali um escanteio cobrado, um bate-rebate, a bola sobra para o Igor Gomes e bem na reta final com o Guilherme Arana. Basicamente o Atlético buscou explorar muito os lados do campo, só que eu acho que fez isso em excesso muito por conta da estratégia do Cruzeiro, né? É uma questão até que o Jardim faz questão de colocar na coletiva. Ele estudou muito bem esse Atlético, sabia muito bem o que o Jorge Sampaoli poderia fazer. Então, o Cruzeiro fechou os espaços por dentro, né? Fez com que o Atlético fosse forçado a todo tempo a jogar pelos lados do campo, e aí tinha o Coelho como um ala pela direita, o Arana pelo lado esquerdo também como um ala, mas jogadores que não conseguiram ser eficientes, né? Então, de um modo geral, o Cruzeiro fez um primeiro tempo muito seguro. Até acho que poderia ter tido mais a bola, mas não dá para dizer que o Cruzeiro deixou de controlar o jogo. E aí, na segunda etapa, a gente volta a fazer um gol no início, né? Porque fizemos um gol ali na casa dos 4 minutos no primeiro tempo, e no segundo tempo, logo com os 5 minutos, a gente faz o segundo de novo, a partir de uma bola parada, né? O Cruzeiro já tinha dado muito perigo ao gol do Atlético num chute do Lucas Romero, né? Um chutaço do Lucas Romero, uma jogada também que começou a partir de um escanteio cobrado, e aí depois do escanteio em sequência, o Cruzeiro consegue fazer o seu gol com o William aproveitando bem a segunda bola, chutando, e o Caio Jorge se jogando para fazer o gol com muito oportunismo novamente e com o Lianco dando condições, né? Foi importante a volta do Lianco também para o Cruzeiro, e aí a fatura estava liquidada. Depois disso, tem boas chances criadas, né? Matheus Pereira quase faz um golaço de fora da área. Tem uma chance que o Sinisterra tem, ele até conduz bem a bola, mas acaba não finalizando da melhor forma. O Matheus Henrique acho que poderia ter tomado uma decisão melhor. Tem uma chance do Christian, se o Christian faz aquele gol de cabeça, ficaria maluco, né? Num cruzamento espetacular do Matheus Pereira pelo lado esquerdo. O Atlético basicamente tem aquela bola na trave com o Hulk, né? Então, foi um Cruzeiro que no segundo tempo também teve as melhores oportunidades, e até por isso eu falei que se o Cruzeiro forçasse um pouquinho mais, poderia ter goleado. De verdade, eu não duvido que o rival tenha ganhado uma injeção de ânimo com a chegada do Jorge Sampaoli. Geralmente, quando tem troca de treinador, isso acontece. Mas quando isso ocorre contra um adversário como o Cruzeiro, que está tão à frente na parte técnica, na parte coletiva, no sentido até mesmo de consciência dentro de campo, não faz nem cosquinha esse efeito, né? E a verdade foi essa. A troca no comando técnico não fez nem cosquinha no Cruzeiro. Passou o melhor, na verdade, passou o muito melhor. O Cruzeiro é muito superior ao Atlético Mineiro e conseguiu provar isso da melhor maneira, dentro de campo.
E aí, só para fechar, Emerson, algo que para mim, em particular, é muito legal. Como é bom ver esse Cruzeiro em 2025 resgatando a sua história no sentido de vencer jogos grandes. Esse time é cascudo demais e tem acumulado vitórias em jogos grandes, né? Já é um Cruzeiro que venceu o Flamengo, já venceu Palmeiras, que já venceu São Paulo, já venceu Fluminense, já venceu Botafogo, enfim, diversos confrontos grandes em que o Cruzeiro conseguiu vencer e mais uma vez agora na Copa do Brasil não foi diferente diante do seu maior rival. Isso vai formando time que é competitivo, time que briga por título e não à toa. Agora estamos aí nas semifinais da Copa do Brasil e com um status pesado de maior campeão, mas também por tudo que a gente tem feito, tudo que construímos até aqui dentro da competição e na temporada, dá para se sonhar muito com o Cruzeiro, quem sabe, conquistando um tão sonhado título nacional. Boa. E aí, Arthur? Segue a análise, meu anjo. Cara, é bem por aí que isso que o Caio falou. Em nenhum momento a gente viu, de fato, o Atlético pressionar de uma forma que fosse talvez tirar uma tranquilidade do Cruzeiro. Isso não aconteceu em momento nenhum do jogo. E forçar esse jogo pelas laterais acabava forçando um desconforto do Atlético com a bola, que tenta nessa troca de treinador, como o Caio disse, um fato novo, mas que quer dizer muito pouco, porque já era um time desorganizado com o Cuca, com a mudança de trabalho para o Sampaoli, tendo ali uma semana quase, nem isso tudo, de trabalho, fica ainda mais desorganizado. O Atlético teve a bola, a gente fala de 73% de posse de bola, mas que não resultou em nada, que não resulta em mais finalizações certas do que o Cruzeiro, que resulta em poucas ameaças para o time do Cruzeiro, que teve muito tranquilo em todo o tempo do jogo. E a bola parada, mais uma vez, aparecendo como um grande fator desse time, que fez gol de bola parada contra o Palmeiras, que fez gol de bola parada contra o São Paulo, justamente o Caio Jorge aparecendo nesse sentido, que fez gol de bola parada na ida contra o Atlético, também o Caio Jorge aparecendo dessa mesma forma, faz 2 gols de bola parada agora. É o time que tem isso como um traço muito claro do Cruzeiro, não à toa faz tantos gols assim, é o time que mais produz gols na bola parada ofensiva. Era algo que eu sentia muita carência no Cruzeiro, tanto em 2024 quanto em 2023, mas principalmente em 2024, o Cruzeiro não conseguia aproveitar nada dessas jogadas, e são jogadas que decidem jogos. E o Cruzeiro já decidiu tantos jogos justamente nesse fator bola parada. Então, sempre buscando o Fabrício Bruno, a jogada desenhada é uma jogada padrão do Cruzeiro, não é algo que só joga na área e reza, né? Então é algo de fato desenhado, algo padrão do time. Você busca ali o seu jogador mais agressivo nesse quesito, o jogador mais bem preparado para essa jogada, que tem os atributos físicos, né? Que tem ali todo o seu vigor físico, a sua estatura, que é o Fabrício Bruno, e não é só para ir pro gol, não é só para ele cabecear pro gol, mas também para você produzir uma jogada ali num desconforto da defesa do adversário, mas você tá muito confortável para fazer porque você treina, porque você tá reproduzindo esses padrões jogo após jogo e tendo resultado com isso. E o Cruzeiro não só na técnica, não só na tática sendo superior, mas sendo superior também no mental, que eu acho que foi um fator muito importante para o jogo do Cruzeiro, tanto lá quanto aqui, esse fator mental, que eu também senti falta do Cruzeiro em vários clássicos que a gente teve recentemente, em vários jogos que a gente teve recentemente, muito também do que viveu o Cruzeiro e nesse período de reconstrução em 23, 24, e agora colhendo muitos frutos em 2025, um mental diferente, um time forte, um time cascudo, um time de atitude, que consegue gerar desconforto para os seus adversários, que consegue pressionar o árbitro quando é preciso, claro, né, sem a gente passar de um limite ali do respeito, mas algo que é do jogo, algo que acontece dentro de campo, que a gente está acostumado. Você pressiona o seu adversário, você pressiona o árbitro nessas bolas divididas, né, nessas decisões divididas e brigando por aquilo que é para ser do Cruzeiro dentro de campo. Esse time tem que brigar com a bola e sem a bola, e esse time faz isso muito bem.